A maioria das máquinas industriais, elas são retas, são poucas as que têm um ponto zigue-zague, que é aquele... O zigue-zague é zigue-zague, né? Todo mundo sabe o que é um zigue-zague. E as domésticas, elas têm multipontos, né? A minha, ela tem vários pontinhos, que eu particularmente não uso. Aí eu vou mostrar para vocês o que é a minha industrial. A minha industrial, ela é feia, né? Mas o que ela tem de feia, ela tem de boa, ela é maravilhosa. Ela é meu tratorzinho. Essa minha industrial, ela tem transporte triplo. É isso que eu quero explicar para vocês. A transporte simples, então, são esses pezinhos aqui, né? Que mexem para transportar o tecido apenas. Isso daqui, só apoia, esse pé calcador aqui, ele apenas apoia o tecido e a agulha só sobe e desce para dar o ponto. Isso numa transporte reta simples. Numa transporte duplo, nós vamos ter o pezinho que movimenta, que nem aqui, ó. E vamos ter o pé calcador que movimenta. Então, numa transporte, tá vendo que o pezinho movimenta ali? Ele sobe, desce e puxa o tecido para trás. Ele sobe, desce e puxa o tecido para trás, ó. Isso. Eu quero que vocês observem só essa parte aqui, ó. Sem olhar para a barra da agulha. A barra da agulha vocês ignorem neste segundo que eu tô explicando para vocês o que seria uma dupla. A dupla eu não tenho aqui em casa, mas é a única diferença. A de transporte duplo, ela não mexe a barra da agulha. A barra da agulha só sobe e desce, mas não puxa o tecido. O que puxa o tecido no transporte duplo é o pé calcador, que a gente chama, que é esse pezinho aqui, e as garrinhas de baixo. Essas garrinhas de baixo aqui que vocês estão vendo, ó. E o que é transporte tripla, que é a minha, o que ela faz? A minha, ela tem três formas de transportar um tecido aqui por baixo dela. São esses dentinhos que puxam, é o pé calcador que faz esse movimento aqui, ó, e leva o tecido para trás. E agora sim, eu quero que vocês vejam a barra da agulha. A barra da agulha também vem na frente, puxa o tecido para trás. Ela vem aqui na frente e puxa o tecido para trás. Então, ela tem mais potência. Qual a diferença delas? A questão do transporte. Ele vai oferecer mais potência, então, quando tu vai escolher, tu tem que avaliar qual é o tipo de máquina, qual é o tipo de trabalho que tu vai fazer. Esse layout delas aqui, ó, são mais bonitas, mais feias na questão de cor e tal, mas as industriais, elas são muito parecidas, a passagem de linha. Elas têm aqui essa joelheira aqui que é para levantar o pé. Elas são muito semelhantes. A diferença do transporte industrial, transporte simples, duplo ou triplo, é o peso da tua costura, a quantidade de camadas. Ah, vou costurar malas de viagem, vou costurar máscaras. Por exemplo, essas máquinas muito potentes, elas não são boas para costurar coisinhas finas, tecidos finos, seda, coisas finas. Por isso que eu sempre mantenho as duas. A maioria das coisas finas eu faço na minha máquina doméstica. As toucas, por exemplo, as máscaras, coisas finas assim, eu faço na doméstica. Eu passo para fazer na industrial coisas que eu necessitam de mais força, que são mais pesadas. Aí vocês vão ver que mexe aqui, ó, este dente, e este dente, este pé calcador aqui, e este pezinho aqui, que é a barra da agulha. A agulha bate ali no meio, a barra da agulha mexe junto, então as três coisas juntas transportam o meu material aqui. Existem outros tipos de máquina, pouco a pouco eu vou mostrar para vocês, mas eu achei muito interessante essa explicação que eu recebi hoje e eu queria dividir com vocês. Voltei correndo que eu tava esquecendo de perguntar uma coisa. Uma das coisas que eu vim perguntar e esqueci de perguntar. Vocês têm máquina de costura em casa? Vocês herdaram de alguém? É uma avó, a mãe, uma tia? A minha máquina de costura, a primeira que eu tenho foi herança da avó. A minha mãe tinha a dela, minha mãe não costura, mas a minha avó fazia as próprias roupas, né?
E aí a minha mãe tava em casa com a dela e a da avó. Daí eu ganhei a da avó, já herdei em vida a máquina da avó, que é o meu xodó, eu cuido. Eu mando de tempos em tempos para lubrificar, para manter ela em dia. Mas eu tenho aquela máquina antiga da vovó linda, com a bancada de madeira, é um xodózinho. E eu quero fazer uma peça bem bonita para vocês na máquina da vovó, que também é uma máquina de história, né, gente? Então me contem, quem mais tem máquina de costura em casa? Quem mais tem essa herança de família, esse dom de família? Vou querer saber.